Oi, para quem não me conhece, meu nome é Júlia, eu sou aluna do curso de Ciência da Computação aqui na UFV e eu tô indo para o segundo período agora. Assim como vocês, né, eu também participei do Technovation em 2019 e eu fui da parte da programação e eu queria contar para vocês um pouquinho da minha experiência e realmente como utilizar essa plataforma. Então, essa aqui é a tela que lista todos os projetos que a gente tem e que a gente pode criar novos projetos também. Para chegar nela, né, a gente vai daquela tela inicial e clica aqui em Create Apps. Nisso vai pedir para a gente logar com a conta da Google e depois que a gente logar, a gente vai ser direcionado para cá. Calma aí que já abriu um projeto que era padrão. Eu já criei um projeto, né, para mostrar no nosso vídeo hoje e eu chamei de projeto. Mas caso vocês queiram criar um novo, é só clicar aqui em Start New Project. Então, hoje eu vou mostrar algumas coisas um pouco mais básicas para vocês, coisas que eu acho que, né, assim, todos os projetos devem precisar. E eu vou focar bem em realmente utilizar essas coisas mais básicas e também vou mostrar, né, como criar uma tela de login, né, que possibilita o cadastro e o login também. E mostrar também como criar novas telas e como mudar de uma tela para outra por meio de botões, por exemplo. Aqui é onde a gente vê todas as telas que o nosso aplicativo vai ter. Então aqui no caso veio só com uma tela que eles chamam de Screen 1, né, Screen 1, que é uma tela que vem por padrão mesmo, toda vez que a gente cria um projeto. Para a gente adicionar uma outra tela, a gente clica aqui em Add Screen. E eu vou até adicionar uma aqui de exemplo, né, só para mostrar para vocês. E aqui por padrão o nome dela tá Screen 2, mas eu posso mudar, mas eu vou escolher manter esse nome. Então enquanto isso ele tá criando pra gente. Então aqui agora a gente já tem duas telas diferentes. Outras coisas importantes, primeiramente aqui no canto esquerdo a gente tem várias opções, né, assim, para adicionar botões, imagens, label, enfim, tem essas opções que a gente pode simplesmente colocar aqui no nosso sisteminha, mas eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então aqui tem coisas de layout, né, assim, eu vou mostrar detalhadamente, mas é só para vocês já irem se familiarizando com essa barrinha aqui na esquerda. Além disso, tem aqui a nossa parte de componentes, né, que fica aqui à direita. E aqui, né, aqui tem o nome da nossa tela e embaixo dela vai ter tudo, embaixo desse nome vai ter tudo que está dentro da tela. Então vocês viram que eu adicionei esse botão e ele já apareceu aqui dentro, porque ele está, né, contido dentro dessa tela. E aqui algumas propriedades também que a gente pode alterar, né, a cor do fundo, a largura, e a gente usa muito isso aqui também. Então, por exemplo, aqui, cliquei aqui na tela, né, nisso, quando eu clico aqui, eu tô olhando a tela no geral, e posso, por exemplo, mudar a cor de fundo, né, não quero que seja laranja, posso colocar laranja, ou, não quero nenhuma dessas cores, tem como customizar, né, assim, pode pegar alguma cor dessas aqui, ou escolher uma outra cor, e colocar o código dela aqui, enfim, então tem várias opções. Então aqui uma primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui nas propriedades da tela no geral e habilitar essa permissão aqui, que vai possibilitar que a gente tenha possibilidade de rolar a tela para cima ou para baixo no celular, caso os elementos que a gente adicionar forem maior do que esse espaço aqui. Então, habilitada essa permissão, eu vou passar aqui eu vou adicionar uma imagem, né? E a gente vai configurar ela, assim, para vocês verem como que faz isso. E depois a gente já parte para a configuração do login. Então, nesse momento aqui, a gente está definindo só o visual da nossa telinha mesmo. Então,
Uma outra estrutura muito importante são esses layouts aqui, que a gente realmente pode... Veja aqui comigo. Se eu adicionar aqui um botão, aí eu quero adicionar um outro botão ao lado desse botão. Não tem como, tá vendo? Assim, porque é só um elemento por vez. Mas agora, se eu colocar nesse layout uma estrutura horizontal, por exemplo, e vou colocar essa estrutura aqui para ela ocupar todo o espaço assim horizontal dessa parte que ela está ocupando. Aí eu já consigo pôr lado a lado, entendeu? Então essa aqui é uma estrutura muito importante para a gente fazer, né, diversas coisas. E lembrando que não tem só horizontal, né? Tem vertical, né? Tem assim, tem várias opções aqui. Mas a princípio nós vamos usar aqui a horizontal. Então, apagando esses elementos aqui que eu adicionei, vou apagar eles e eu vou voltar aqui já já. Então aqui apaguei, né, tudo que eu tinha adicionado e vou adicionar aqui um layout horizontal. Aqui a gente tem as configurações possíveis, né, para esse layout horizontal. E eu vou colocar aqui em relação à largura, para ele ocupar todo o espaço, né, da tela. E vou colocar aqui o alinhamento dele, o que eu colocar aqui vai ficar centralizado. Então nisso eu já configurei aqui, né, essa parte, e eu vou adicionar então a imagem que era a proposta inicial que eu tinha feito. Então aqui adicionei a imagem. Então, pra gente colocar uma imagem, a gente tem que fazer o upload dela. Eu já fiz o upload de uma aqui, e caso vocês queiram fazer também, é só clicar aqui em Upload File e nisso você escolhe algum arquivo aí do seu computador. Como eu já escolhi, eu só venho aqui, né, tô aqui nas propriedades da imagem, sempre a gente tem que conferir. Tô aqui nas propriedades da imagem, aí eu venho aqui e na opção Picture, escolho essa imagem que eu tinha selecionado anteriormente, que eu tinha adicionado anteriormente. E nisso ela já vai ser carregada aqui pra nós. E aqui é interessante, né, porque é o scroll que eu tinha falado, que a gente configurou. Então a gente consegue fazer, né, a gente consegue andar pela tela agora. Mas essa imagem está muito grande, quero mudar aqui agora a altura e a largura dela. Então aqui no caso a gente poderia colocar aqui, né, esse fill parent, que é para ocupar a largura, ocupar toda a tela. Mas no caso aqui eu vou colocar em pixels mesmo, pra realmente ficar menor, eu quero essa imagem menor. Então nisso, olha, eu já diminuí a altura dela, então pra ficar proporcional eu vou diminuir a largura dela também. Então aqui pronto, a gente já tem a nossa imagem configurada. Ah, mas e esse branco, esse espaço branco aí no fundo? Não gostei. Então a gente vem cá aqui, porque esse espaço branco é daquela estrutura que eu tinha mostrado, né, esse arranjo horizontal, acho que é assim que fala, não sei. Então nisso tem a cor de fundo, então eu posso simplesmente mudar essa cor de fundo para laranja também, e nisso já está padronizado. Então, já que eu já mostrei para vocês, né, como fazer essa configuração com a imagem, agora eu vou mostrar como a gente adiciona textos. Então, aqui, eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito aqui nessa primeira estrutura horizontal aqui, e eu coloquei uma outra estrutura horizontal abaixo dessa, com as mesmas configurações. Então, eu falo assim, coloquei a mesma cor de fundo, coloquei para a largura para ela ocupar todo o espaço da tela, e o alinhamento eu coloquei centralizado também. Então, para a gente adicionar um texto, a gente utiliza o label. Vou colocar aqui. O label a gente pode colocar aqui, por exemplo, se eu quero mudar aqui, eu quero colocar meu aplicativo. Então, vou colocar aqui meu aplicativo. Então, nisso a gente tem várias opções para fazer com esse texto. Então eu posso mudar a fonte dele, posso mudar o tamanho, vou colocar um pouco maior, posso mudar a cor, enfim, então a gente tem realmente várias opções mesmo.
Mas acho que eu vou manter preto mesmo, um cinza, acho que cinza tá bacana. Então assim, a gente tem várias opções, além que a gente pode colocar em negrito, em itálico, enfim, então assim que a gente adiciona um texto. É só importante lembrar que essas bordas aqui não aparecem no aplicativo e no final eu vou mostrar como é que ficou, porque eu vou gravar a tela do meu celular. Então, agora a gente vai fazer a parte que envolve o login mesmo. A estrutura que eu vou mostrar para vocês aqui é a seguinte. Então, eu vou colocar 2 campos de texto, né, para o usuário digitar os dados credenciais dele, que ele vai utilizar para fazer o cadastro ou login. E nisso, eu vou colocar 2 botões embaixo, que vai ser um de cadastrar e o outro de logar. O de cadastrar, ele vai ser... A pessoa vai digitar esses dois campos que eu vou colocar. No caso, eu acho que eu vou colocar nome de usuário e senha. E caso a pessoa não tenha um login, ela vai clicar em cadastrar e vai cadastrar esses dados. E caso ela já tenha, ela clica em logar e isso vai possibilitar que ela vá para aquela tela que nós criamos no início, que é a tela 2, Spin 2. Então, basicamente, esse vai ser o funcionamento e eu vou mostrar aqui para vocês como que faz. Então, assim, como eu disse, eu vou adicionar aqui primeiramente uma outra dessas estruturas, né, e configurá-la. E aqui eu vou adicionar um label, né, para informar o que a pessoa tá, né, o que a gente está pedindo nesse campo. E aqui, primeiramente, vou colocar um text box. Então, aqui nesse text from label 2, vou colocar aqui nome de usuário. E aqui poderia até colocar algum texto, né, informando, sei lá, informe seu login, por exemplo, né, para dar uma dica para a pessoa. Mas eu acho que eu vou optar por não fazer isso, só mostrando essa opção. Nesse do text box, a gente também pode permitir só números. Então, assim, a gente tem várias opções, né? O tamanho dessa fonte, a cor de fundo. Mas eu não vou mexer no text box, não. Vou só mudar aqui a aparência mesmo desse label para ficar um pouco mais agradável. As coisas que eu fiz foram as seguintes. Mudei o tamanho da fonte do label para 16. Mudei o texto também e a cor do texto, certo? A fonte eu vou colocar monospace também, porque é a mesma lá de cima. E aqui agora eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou criar uma outra estrutura dessa, vou adicionar um label. Só que a única diferença é que ao invés de adicionar um text box, eu vou adicionar um password text box, porque assim quando a pessoa digitar a senha, não vai aparecer a senha, vai aparecer aqueles asteriscos. Então ele faz essa diferenciação. Eu já vou adiantar aqui que vocês já me viram fazer isso. Então feito isso, né, eu já adicionei uma outra estrutura da mesma forma aqui embaixo, agora referente à senha. E vocês devem ter observado aqui, né, que ficou desigual. Então, como é que a gente faz para alinhar isso? Uma opção é definir larguras para cada estrutura mesmo. Então, colocando aqui, por exemplo, pro label, vou colocar para ele ocupar 35% da tela. Achei que ficou pouco. Talvez colocar aqui 40%. 50%. A gente vai assim, adaptando até dar certo. E já ficou coerente, porque deu um espaço bacana pro text box também.
Então, vou fazer aqui a mesma coisa para esse espaço da senha. E isso já fica alinhado também. Então, se vocês quiserem também pode até configurar aqui também, mas como esse espaço já está ocupando 50, o restante vai ocupar os outros 50. Então aqui a gente já está com os nossos campos, né, para o usuário digitar já estão habilitados. Então nossa última parte aqui no layout da nossa tela vai ser adicionar esses dois botões que eu citei, que vai ser um para cadastro e outro para login. Depois disso a gente já vai para a parte da lógica mesmo, que também é bastante interessante. Uma outra coisa que vocês precisam saber é que nesse caso eu fui adicionando várias estruturas horizontais, mas tem como elas andarem lado a lado, por assim dizer. Eu posso colocar uma estrutura vertical dentro de uma estrutura horizontal, por exemplo, olha. Então aqui eu posso colocar alguns elementos alinhados verticalmente e aqui do lado colocar outros textos. Então assim, a gente tem essa possibilidade também. Mas vamos agora pro adicionar esses botões, né, para mostrar para vocês. Vou dar aqui a cor de fundo. Ela já está ocupando o espaço todo da tela. Então vem aqui na interface do usuário e coloco aqui para adicionar dois botões. Nisso, vou colocar para cada um deles ocupar, não sei, 50% da tela. Já tem um espacinho entre si. E nisso vou colocar aqui, esse primeiro botão vai ser o de cadastrar, enquanto o segundo vai ser de logar. A gente também pode estilizar, né, esses botões, colocar aqui, por exemplo, uma cor de fundo sei lá, rosa. E assim, da mesma forma que os demais elementos, a gente também pode fazer essa estilização deles para tentar deixar mais bonitinho mesmo. Então aqui a única coisa que eu fiz agora foi mudar a cor do texto para essa mesma cor que a gente está utilizando aqui em cima, que é esse dark gray aqui. Então, feito isso, a nossa telinha, né, a imagem dela tá pronta, então agora a gente vai para os bloquinhos. Então agora, só para finalizar essa parte aqui de designer, a gente tem que adicionar primeiro esse notifier, né, que tá aqui nessa parte de interface do usuário. Acho que não foi adicionado. Adicionei aqui na tela mesmo. E aqui na parte de armazenamento, a gente vem cá e adiciona o TinyDB. Esse notifier a gente vai utilizar ele para passar uma mensagem, né, para caso, por exemplo, ele tente logar com a senha errada. E esse TinyDB aqui vai ser para a gente adicionar, realmente salvar esses dados, que a gente tem que salvar as informações, né, que ele passar para a gente no cadastro. Quando for cadastrar, a gente tem que salvar em algum lugar. E no caso de logar, a gente também tem que buscar essa informação em algum lugar. E esse lugar é o banco de dados aqui do App Inventor. Então aqui agora a gente vai para a parte de blocos. Então aqui nessa parte verdinha aqui, a gente pode alterar para essa parte de blocos. E aqui a gente vai implementar a lógica por trás dessa telinha. Então aqui, né, nessa parte dos blocos, a gente vê que tem várias opções de bloquinhos que a gente pode adicionar. Então aqui, por exemplo, um if, né? If, aí aqui do lado a gente encaixa alguma condição, né? Se essa condição for atendida, então o código faz outra coisa. Então assim, a gente segue esse fluxo. E tem realmente várias opções aqui.
Então aqui, só passando por alto, esses aqui são de controle, de lógica, né, assim, comparar dois elementos, matemática, textos, listas, dicionários, cores, enfim, então a gente tem várias opções. E aqui embaixo a gente tem cada elemento da tela e as ações que a gente pode fazer com eles. Então, assim, por exemplo, aqui, ó, Textbox 1, que é aquele que a gente vai colocar o nome de usuário. Então, aqui a gente tem ações específicas para esse textbox. Então, assim, já facilita muito para a gente também. Então, por exemplo, esse Got Focus aqui é se alguém, quando a pessoa clicar em cima dele para digitar. Então, assim, a gente tem várias opções mesmo. E aqui vai entrar um detalhe muito importante, que é os nomes. Então, aqui, no caso, tá simples, porque é só uma tela e, né, assim, a gente conhece os elementos, mas o aplicativo ele tem várias telas. E às vezes a gente não tem esse tempo para ficar depois voltando no código todo para, né, entender o que, por exemplo, Textbox 1 significa. Então, por isso é interessante a gente dar nomes coerentes. Então, assim, por exemplo, Textbox 1 vou colocar como TXT, campo de texto, né, que vai ir. Nisso vai ser username, por exemplo. Então, nisso, quando eu olhar esse nome aqui, eu já vai me lembrar, né, assim, ao que já vai me remeter ao que esse campo tá pegando. Então, facilita muito o trabalho também. Eu vou renomear aqui também o de senha e os dois botões, que eu acho que vão ser assim, os que vão ser utilizados mesmo. E só mostrando também aqui na parte de designer, também tem como a gente renomear os elementos por aqui, olha. Clicando aqui em rename. Então aqui eu já alterei os nomes, né? O de senha eu coloquei TXT senha e os dois botões eu coloquei um BTN cadastrar, outro BTN logar. Eu gosto de colocar essas siglas antes, né, TXT ou BTN, porque a gente já sabe qual estrutura que está sendo, qual a estrutura que a gente está utilizando. E aqui tinha aquele bloquinho, eu arrastei ele e coloquei aqui na lixeira. Aqui é a mochila, que é onde a gente guarda, a gente pode colocar algum conjunto de blocos aqui dentro, que vai ficar realmente guardado, sabe? Talvez ali no momento, não, eu não tô precisando disso aqui mais não. Mas pode ser que venha, você pode precisar futuramente, né? Assim, caso o que você estiver tentando não der certo. Então, por isso é interessante a mochila, que ela guarda esses blocos para você, ao invés de você apagar eles. E aqui mostra se tem algum alerta, né, ou algum erro mesmo. E isso é bem importante também. Então aqui eu vou primeiramente, a gente tem que entender que as duas ações aqui são esses botões, né, assim, porque aqui o usuário ele vai colocar, né, um nome, né, um login e uma senha, mas não vai acontecer nada até ele clicar nos botões. Então a gente precisa de dois blocos diferentes, que é um pro botão de cadastrar e o outro pro botão de logar. Então aqui vamos primeiro fazer o de cadastro. Mas aqui, olha, quando o botão de cadastrar for clicado, já vou colocar aqui o de logar também. E a partir desse momento a gente já vai estar adicionando a lógica. Então, quando a gente clica em cadastrar, significa que a gente não tem um cadastro ainda e por isso a gente quer salvar um valor. E como eu disse anteriormente, a gente salva valores naquele banco de dados. Então a gente clica sobre ele e tem aqui as diversas opções. Mas a única aqui que está falando de armazenar valor, né, Store Value, é essa aqui. Então a gente, quando o botão de cadastrar for clicado, a gente vai chamar o banco de dados.
né? E vai fornecer esses valores para ele. Então a gente já tá aqui com o nosso bloquinho. E aqui a gente tem que fornecer uma tag, né, e um valor para armazenar. Então assim, no caso a nossa tag vai ser o nome de usuário e o valor para armazenar vai ser a senha. Então aqui a gente vem aqui no o nome de usuário, né, e pega aqui, deixa eu achar, a gente pega o texto que está disponível nesse campo, né? E o valor que a gente vai armazenar vai ser a senha. Então a gente coloca aqui txt.senha. Então assim, esse aqui já é uma questão inicial, né? A gente já deu um grande passo aqui. E é importante ressaltar que essa tag e esse valor para armazenar é como se quando eu fornecer o nome de usuário para esse banco, ele vai me retornar essa senha. Basicamente essa ideia que segue. Então a gente já está armazenando o nosso banco de dados, né? E agora o que eu quero fazer? Eu quero mostrar para o usuário que deu tudo certo. Então eu vou colocar aqui, chamar aquele notifier e mostrar aqui, olha. Cadê? Call notifier, show alert. Então a gente vai estar mostrando aqui, né, alguma notícia. Então nisso, vem aqui na parte de texto, né, que eu quero adicionar um texto. E pego aqui esse vazio, que é o que a gente pode adicionar uma mensagem mesmo. Então vou colocar aqui cadastro efetuado com sucesso. A gente pode vir aqui também, txt, abaixo do txt username, e colocar esse aqui para esconder o teclado, porque quando a gente clica, né, sobre esse campo, o teclado aparece. E caso a gente não esconda, ele vai continuar aparecendo. Então, por isso a gente... vocês podem fazer o teste sem isso aqui também, para vocês verem essa diferença. E por enquanto eu vou manter assim, mas a gente também poderia, né, fazer uma mudança de página já, mas eu vou primeiro fazer essa parte do login, depois a gente volta aqui. Nessa parte do login, a gente tem que fazer mais uma verificação, que não é só simplesmente salvar, a gente tem que ver se já foi salvo, né? E se já tiver sido salvo, a gente tem que comparar a senha também, para ver se a senha está coerente. Então, a gente vai primeiro precisar usar um if. Um if, eu não sei se vocês estão familiarizados com essa estrutura, então por isso eu vou falar rapidamente sobre ela. Um if é basicamente um se. Se alguma condição for verdadeira, então a gente vai fazer... na verdade, eu até peguei o if errado. Vou dar ele aqui na mochila. Tem que ser o if else. Se alguma condição... Oh, meu Deus. Se alguma condição for atendida, a gente... aqui, provavelmente não guardou na mochila porque tá vazio. Né, se tivesse as condições aqui, os bloquinhos já encaixados, a gente conseguiria guardar. Mas é basicamente assim, vamos colocar assim, se chover, vamos supor que um bloquinho aqui que eu vou encaixar vai ser chover. Então, pegue o guarda-chuva. Se não, sim, vai sem guarda-chuva mesmo. Então, assim, basicamente é isso. Se uma condição aqui for verdadeira, então você vai fazer uma coisa. Caso contrário, você faz outra. Então, no caso aqui do nosso login, do nosso sistema, se já tiver, né, se a pessoa tentando logar, se o cadastro dela já tiver sido efetuado, manda ela para a tela 2. Caso contrário, você mostra assim, o seu cadastro está errado. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Então, primeiro, a gente vai pegar aqui uma parte de lógica, né, que a gente vai estar comparando dois elementos, que a gente vai estar aqui primeiro verificando,
a senha. E a gente vai ter que pegar esse valor lá no banco de dados. Aqui a gente armazenou e aqui a gente já vai estar pegando esse valor. Então a gente vai lá na estrutura aqui do banco de dados e aqui get value, pegar valor. Então aqui dentro aqui, get value. A tag, qual o valor que eu estou tentando pegar? Então assim, vocês lembram que aqui eu utilizei o nome de usuário como tag? Então assim, eu vou fornecer essa tag e essa chamada aqui vai estar me retornando a senha, né? Porque é igual aquilo que eu falei, tá salvando lá nesse banco de dados, é como se fosse assim, uma chave que chama outra. Então assim, quando eu forneço o nome de usuário, ele me retorna a senha. Então eu vou estar utilizando esse mesmo bloquinho aqui. Deu um Ctrl+C, Ctrl+V. E tem que ser igual a quê? A senha. Então nisso aqui a gente já tem a nossa condição, né? Assim, se o que for, se tiver no banco de dados, e é importante isso aqui também, olha, porque caso não tiver esse valor no banco de dados, vamos supor que a pessoa clicou errado, não tem cadastro, que clicou em logar, não vai dar um erro também. Então isso aqui é muito importante. Mas aí, se tiver esse valor no banco de dados, vai me retornar a senha e eu comparo com a senha que o usuário digitou. Então nisso a gente já tem a nossa condição pronta. Então agora a gente vai para o que tem que fazer caso essa condição seja verdadeira ou falsa. Então, caso essa condição seja verdadeira, caso o usuário já tenha um login e a senha que ele colocou for compatível com a senha que foi salva nesse banco de dados, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar ele para aquela tela que a gente criou lá no início, que é a tela 2. Então, vou pegar aqui na parte de controle, né? E vou, aqui olha, abrir outra tela. E aqui a gente coloca o nome dessa tela. Então, como isso é um texto, a gente tem que vir aqui para a parte de texto. O nome que eu tinha dado foi aqui, Screen 2, né? Screen 2. Vou colocar aqui então. Coloquei errado. Então aí, se a pessoa já tiver um login, vai abrir essa. E se não, a gente vai dar um aviso para ela, né? É coerente. Então aqui a gente vai mostrar um alerta com um texto. Sem o usuário incorreto, por exemplo. E aqui que eu tinha falado que talvez a gente podia voltar, é que talvez, isso aí vai depender, né, de como vocês querem fazer o sistema de vocês. Mas aqui a gente poderia, quando a pessoa já cadastrar, ela já poderia ir direto para a tela 2, né, ao invés de ter que logar novamente. Então, acho que eu já vou fazer isso aqui também, que se ela cadastrar, ela já vai direto para o nosso sistema. Então, basicamente a nossa lógica é essa aqui. Então aí eu vou mostrar funcionando, né? Aqui eu vou abrir no meu celular, para caso vocês tenham dúvida. Aqui em cima tem uma parte Connect, que a gente clica aqui em All Companion e vai abrir aqui um código assim, que a gente consegue escanear pelo celular. E tem um aplicativo. É só vocês pesquisarem na Play Store o aplicativo da App Inventor e baixar. E nisso, quando a gente abre, já tem uma opção que é escanear esse código e a gente escaneia e nisso mostra o nosso aplicativo funcionando nesse celular. Então, basicamente é isso. Vou adicionar vou enviar esse vídeo também, que eu vou gravar no celular. E provavelmente no meu celular vai ficar desconfigurado porque a tela dele é muito grande. Mas assim, tem como a gente fazer alterações, né? Vamos supor que aqui um espaço, não, achei que ficou muito próximo aqui de cima. A gente consegue adicionar espaços colocando
realmente mais dessas estruturas aqui de layout, sabe? Então, não, achei que ficou muito perto aqui do topo. Então é só adicionar mais uma aqui, sabe? Assim, e nisso a gente consegue configurar, qualquer coisa coloca um label vazio. Então a gente tem várias opções mesmo e essa é uma delas. Então, gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado.